Ei, pessoal! Ei, gente! Eu sou a Paula. E eu sou a Stephanie. Cursamos Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e vamos apresentar para vocês o conceito de pacotes na linguagem Java. Bom, esse vídeo é um tutorial sobre o tema Trabalhando com Pacotes, uma das atividades da disciplina Programação Aplicada de Computadores, ministrada pelo professor Ramon Maia. O programa que a gente vai usar aqui é o NetBeans, que você pode facilmente achar em sites do tipo Baixa Aqui e tal, e ele é bem facinho de usar. Tá, o primeiro tópico que a gente vai abordar é o que é um pacote. Bom, o que é um pacote, gente? É um agrupamento de classes organizadas por categoria, ou seja, classes que têm uma mesma ideia principal. Além disso, as classes sempre estão organizadas por pacotes. Quer dizer o quê? Que toda classe que você utiliza no seu programa, ela está dentro de algum pacote. Por exemplo, vamos abrir essa coisinha aqui, imprimir frase que a gente fez. Quando você quer imprimir uma mensagem de texto na tela do computador, é necessário importar essa classe aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês verem, tá vendo? Por que essa classe? Não sei, já é pré-definida pela nossa plataforma aqui do NetBeans. Porque existem classes específicas para fins específicos. Nesse caso, como você quer imprimir uma frase na tela do computador, você vai importar essa classe aqui. Bom, a gente criou, né, essa classe, esse programinha. Aí o nome do pacote é o próprio nome que você põe lá do seu projeto. E a classe também, fica aqui, classe pública, imprimir frase. Aqui é onde começa seu programa, né? A partir da main é onde as instruções vão sendo seguidas. Essa aqui é a sintaxe para você imprimir esse texto na tela do computador. J-Option-Pane, vem esse ponto, blá blá blá, é a sintaxe normal. Esse nu aqui é só pra gente ter a telinha bem no centro da tela do computador mesmo. E essa aqui é a nossa string de caracteres, que vai aparecer na nossa caixinha. Esse aqui é onde o programa termina para não voltar a lugar nenhum, acabar aqui e pronto. Vamos colocar o programa para rodar. Ó, exemplo de caixa de diálogo em Java. Era a nossa string aqui no programa. Ok. Mas, se você achou esse exemplo um pouco abstrato, se você está começando ainda na ideia de programação, vou te dar um exemplo mais prático. Se você pretende fazer um projeto que utilize, por exemplo, características de uma escola, todas elas podem estar contidas num pacote chamado escola. Esse pacote conterá classes como, por exemplo, supervisão, diretoria, cantina, sala de aula, sala dos professores, dentre outras. E tal pacote poderá ser utilizado durante a execução do seu programa para facilitar o código, pois já contém as características das quais você precisa, ou seja, seu único trabalho seria o quê? Importar o pacote escola. Bom, o nosso próximo tópico é: por que usar pacotes? Bom, eles servem para organizar o programa em módulos, ou seja, classes que têm funcionalidades similares, como a Paula disse a respeito do pacote escola. Também servem para evitar conflito de nome com classes de outros programas. Por exemplo, em um programa existem duas classes chamadas imprimir, uma que imprime string e a outra que imprime números imaginários. Como vamos distinguir uma da outra? Usando diretórios diferentes, ou seja, diferentes nomes de pacotes para que não haja conflito entre as classes. À medida que os aplicativos se tornam mais complexos, os pacotes ajudam os programadores a administrar a complexidade dos componentes do aplicativo. Também facilitam a reutilização de software, permitindo que os programadores importem classes de outros pacotes. Ou seja, não é necessário sempre criar classes já existentes, que já se encontram na biblioteca da plataforma Java ou até mesmo criada anteriormente por você.
Agora, gente, nós vamos ver como construir um pacote que não existe na biblioteca Java, e utilizá-lo em seu programa. Bom, então como construir um pacote e utilizá-lo em seu programa. Olha só, como no exemplo da escola, se você quiser construir seu próprio pacote, você tem que seguir algumas regrinhas. Caso contrário, pode haver um conflito de denominações já existentes. Qual é o passo 1? Você vai definir o nome do pacote, que deve ser relativo ao nome da empresa que desenvolveu a classe. Isso é uma das regras dada pelo padrão da SAM, cuja sintaxe é, vamos lá, vou escrever aqui, é br.com.nome da empresa, nome do projeto, subpacote. Tá, mas como assim nome da empresa? Não tem uma empresa? O que eu faço? Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho relativo ao UFES. Então, se eu quisesse criar um pacote, eu poderia escrever br.ufes.t2pac, né? Trabalho 2 de pac, .escola. Pronto. Uma coisa importante de frisar aqui, o que é? Os pacotes que você cria, eles só podem ter letra minúscula. Os pacotes da biblioteca não seguem essa regra porque eles são os pacotes padrão, certo? Esse é o primeiro passo. Qual é o passo 2? Aí você vai criar suas classes de interesse com os respectivos objetos ou características. Tá certo, gente? Outra coisa, vale notar que a gente só pode escrever um nome aleatório na hora que a gente vai construir um projeto, porque geralmente a gente só utiliza pacotes do próprio banco de dados da biblioteca Java. E além disso, a gente não está inserido numa rede em que pode haver mais de um usuário conflitando com nossa classe. Estou falando isso porque às vezes você pode perguntar, poxa, mas eu nunca vi isso na vida e tal, e a explicação é essa. Bom, o último tópico do nosso trabalho é importando pacotes. Para exemplificar isso, a gente vai criar um projeto, indo em File, New Project, com o mesmo nome do pacote. Então, em Project Name, a gente escreve o nome do pacote de acordo com o padrão estabelecido anteriormente. Então, fica br.ufes.t2.escola. E aqui embaixo, para a classe se diferenciar, o nome da classe diferenciar do nome do pacote, a gente apaga até o BR e escreve a classe que a gente quer, no caso, sala de aula. Feito isso, você pode iniciar o seu projeto atribuindo métodos e atributos à sua classe. Bom, feito isso, no nosso caso, a gente criou um pacote chamado br.ufes.t2.banco, que está de acordo com as especificações feitas pela SAM, que a gente já discutiu aqui nesse vídeo. Daí a gente criou uma classe chamada banco, e a ela vai ser atribuída um nome. Por que o nome da classe é diferente do pacote? Porque nesse pacote você podia ter diferentes classes, tipo cliente, operadora de telefone desse banco, etc e tal. Feito isso, a gente criou um outro projeto chamado Teste Banco. Aí ele está num pacote Teste Banco, de nome aleatório, e o nome da classe é a mesma. A partir da main, o que a gente fez? De um método construtor, tá vendo, ó, por causa desse new aqui, a gente construiu um objeto chamado meu banco. Esse meu banco, aqui no final, ele vai ser atribuído ao nome de Banco do Brasil, e depois esse Banco do Brasil vai ser impresso no console. Mas vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é o endereço de onde ele veio, tá vendo? Que era aquele pacote que a gente tinha feito anteriormente. Só que isso, se seu código for um código grande e meio complicado, fica muito ruim de visualizar. Para isso, o que a gente faz? A gente chega aqui em cima, ó, antes da main e tal,
escreve import, e daí a gente importa a classe que a gente criou, br.ufs.t2.banco.banco, porque é nessa classe banco que tem a especificação do nome do banco que a gente vai usar aqui embaixo. Feito isso, importando aqui aquele endereço que a gente criou, aquele pacote, a gente vem aqui, ó, e apaga aquela parte do endereço mesmo. Aqui e aqui. O que a gente tem aqui? Um objeto meu banco, e ele vai ser atribuído característica que existe lá em banco, que é quem? O nome. Ou seja, se a gente colocar o programa para rodar aqui, vai aparecer exatamente o que a gente quer. Ó, aqui no console, Banco do Brasil. Então, essa é a importância desse método import, porque senão fica um endereço de todo tamanho ali te atrapalhando a visualização, e fica muito mais prático, né? É como se fosse uma receita de bolo para você usar os pacotes que já existem, que você já criou. Bom, gente, então é isso. Se a gente fizer outro vídeo até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, galera. Até a próxima.